Mateus capítulo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Uma das coisas claras que você percebe nessa parábola, quando Jesus falava por parábolas, ele falava contando histórias do cotidiano, e geralmente eram histórias que tinham um sentido muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. E nessa parábola, Jesus fala de 4 tipos de terrenos. Esses 4 tipos de terreno representam o coração, o tipo de coração, a maneira com que o coração recebe a semente que foi lançada, que foi semeada nela. E uma das coisas que você percebe é que todos os solos foram escolhidos pelo semeador. O semeador, ele escolheu cada um dos solos, cada terra, cada lugar onde ele ia derrubar a semente, foi escolhido pelo semeador. Ele não fez acepção de pessoas. Ele semeou no solo espinhoso, no solo rochoso, à beira do caminho e na boa terra. O que eu quero que você compreenda é que Deus, o desejo de Deus, é que a palavra dele seja levada ao encontro do coração de todas as pessoas indistintamente. Todo ser humano na face da terra vai ouvir a palavra de Deus. Enquanto toda a terra não ouvir falar de Deus, do Senhor Jesus, da salvação, do Evangelho, Jesus não vai voltar. É por isso que, louvado seja o Senhor, Deus continua enviando missionários e missionárias por todos os confins da terra, para que o Evangelho seja pregado, para que a palavra seja semeada, para que todo mundo possa ter a oportunidade, o privilégio de conhecer o Deus eterno, de conhecer a salvação que Jesus Cristo proporciona. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que os 4 tipos de terrenos receberam a mesma semente, a mesma revelação, o mesmo direcionamento, a mesma palavra foi liberada sobre os 4 tipos de terrenos. Mas se você prestar atenção, apenas um tipo de terreno foi capaz de receber a semente, deixá-la germinar,
deixá-la criar raiz, deixá-la crescer e produzir inúmeros frutos. Por quê? Porque, meu irmão, o que eu quero que você compreenda, a palavra de Deus só pode frutificar em um coração que a valoriza. A palavra de Deus não pode exercer todo o poder que ela tem, e o poder da palavra de Deus é surpreendente, é magnífico, é extraordinário. Para que você tenha uma ideia, o universo inteiro foi criado com apenas uma palavra de Deus. O universo inteiro, pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é poderosíssima, mas ela só pode exercer esse poder quando ela é valorizada, quando ela é priorizada, quando aquilo que Deus fala passa a ser para mim a coisa mais preciosa que existe, a maior riqueza, o maior tesouro. Aquilo que Deus fala para mim é inegociável. Aquilo que Deus fala para mim, eu não sei se tem essa palavra, mas eu vou falar, introcável. Eu não sei se tem, mas se não tem, dicionário by Bispo Luiz Carlos, entendeu? Eu que inventei, dá licença, também posso inventar. O que eu quero que você compreenda é que aquilo que Deus fala, meu irmão, é algo que precisa ser valorizado, priorizado, para que possa produzir em mim o efeito que Deus quer. Porque na verdade Deus não se enganou e Deus nunca se engana. Diga para quem está do teu lado, Deus nunca erra, irmão, nunca. Se Deus escolheu os 4 tipos de terrenos, é porque os 4 tipos de terrenos tinham todas as possibilidades de frutificarem, de florescerem. Deus não se engana. Pastor, mas ele escolheu o solo que estava entre os espinhos. Pois é, porque Deus sabe que mesmo nas condições mais adversas, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, mesmo em ambientes, em lugares, é por isso que a palavra de Deus está sendo levada e vidas estão sendo ganhas dentro de cavernas nos países comunistas, aonde a palavra de Deus não pode ser divulgada. Mesmo em lugares assim, o evangelho está chegando. Tem gente, para que você tenha uma ideia, tem países onde o comunismo impera, que pessoas, elas transportam páginas da Bíblia. Sabe aonde que elas transportam? No sapato, dentro da meia, escondido. Esses dias atrás eu vi um vídeo no Facebook de um país onde o evangelho não pode ser divulgado. E aí, missionários conseguiram entrar ali de uma forma camuflada, levando Bíblias. Meu irmão do céu. Aí entraram numa aldeia, e aí já havia ali uma multidão de pessoas esperando. Quando as caixas com a Bíblia foram depositadas no chão e abriram, meu irmão, as pessoas avançaram. Como você já viu crianças com fome quando avançam na comida? As pessoas avançavam, e aí aquelas que conseguiam pegar, elas pegavam a Bíblia e começavam a chorar. Choravam de alegria por estarem adquirindo a palavra de Deus, irmão. Eu falei, Deus, por que essa fome pela tua palavra não vem para o Brasil, não vem para Matão, não vem para a Vida Nova? Querida, é uma realidade. Porque lá para eles, um instante que eles podem mergulhar na palavra de Deus, para eles, é a maior dádiva que eles poderiam receber. São nesses corações que a semente frutifica. E muitas vezes nós aqui no Brasil, e aqui em Matão, nós passamos dias, semanas, e não se assuste com o que eu vou falar, meses e até anos, sem nem sequer abrirmos a Bíblia.
Você sabia que tem crente que não lê a Bíblia? Você sabia que tem gente que não conhece o mínimo da palavra de Deus? E não conhece porque não tem tempo para ler. Não tem tempo. Pastor, não tenho tempo. Ah, não tem tempo. Pois é. Então, obviamente, a semente que é lançada, ela não vai poder frutificar. Por quê? Porque a palavra de Deus não está sendo devidamente valorizada. Não está sendo devidamente valorizada. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: o texto não fala, mas eu vou conjecturar, eu vou navegar pelo texto. Eu creio que assim como houve situações de adversidade para a semente florescer nos outros tipos de terreno, ela também teve quando ela caiu na boa terra. Porque Jesus deixou bem claro que mesmo que o meu coração seja um coração bom, que absorve a semente da palavra de Deus, mesmo assim eu vou passar por dificuldade. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que eu quero que você compreenda é que a disposição de valorizar aquilo que Deus fala, ela é única, ela é individual, ela é intransferível, ou seja, você não transfere a tua decisão para ninguém. Diga para quem está do teu lado: é você que decide, irmão. Você que decide o nível de valorização que você vai dar por aquilo que Deus fala. É você que decide. Porque o poder da palavra de Deus, meu irmão, isso aí é inquestionável. A questão é, o que é que a palavra de Deus tem produzido em mim? Quando eu ouço a palavra de Deus aqui, e quando eu saio daquela porta para fora, o que é que a palavra de Deus produz na minha vida? Que tipo de efeito ela tem? Ela é capaz de mudar os valores do meu coração? Ela muda as minhas perspectivas a respeito de Deus e a respeito do mundo lá fora onde eu vivo? Ela se torna assim a base principal, o alicerce, o fundamento único no qual eu edifico a minha vida? Ela se torna assim a referência maior para as minhas escolhas e para as minhas decisões? Querido, se ela produz isso em você, diga para quem está do teu lado: teu coração é uma terra boa. Agora, se ela não produz nada disso, eu vou falar para você com toda certeza: você precisa examinar o terreno do teu coração. Se a palavra de Deus não produz isso que eu falei aqui, e eu estou falando disso, isso é o mínimo. Porque a palavra de Deus que está sendo semeada em países onde o evangelho não pode ser divulgado, sabe o que a palavra de Deus está produzindo na vida de pessoas? Escuta o que eu vou te falar e não se assuste. Vou falar de novo. Sabe o que a palavra de Deus está produzindo no coração de homens, mulheres, jovens e até criancinhas nos países comunistas, onde o evangelho não pode ser divulgado? Sabe o que está produzindo? Disposição de morrer por causa do evangelho. Tem gente morrendo por causa da palavra. Crianças pequenininhas. Isso você vê, meu irmão. É triste, mas ao mesmo tempo é uma alegria. Você vê criancinhas morrendo por causa da palavra de Deus. Morrendo ali, sendo fuziladas, sendo degoladas, sendo queimadas vivas, mas glorificando o Senhor. Por isso que o Brasil precisa de um avivamento que faça a igreja não apenas pular, saltar, dar gritos, um avivamento que não apenas encha as igrejas de gente, não, mas um avivamento que faça com que o povo brasileiro aprenda a valorizar a palavra do Senhor como ela precisa ser valorizada. E a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que conheceram a palavra de Deus e tomaram a decisão de valorizá-la, mas também a palavra de Deus fala de exemplos tristes de pessoas que ouviram a palavra de Deus,
e decidiram descartá-la. O que eu quero que você compreenda é que Deus nunca erra. Deus não se engana. Diga para quem está do teu lado: Deus nunca erra, Deus nunca se engana. Deus escolheu um homem chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. E Deus liberou sobre ele uma palavra profética que o levaria a ser um rei extraordinário, um homem abençoadíssimo, que seria abençoado e que transferiria a bênção de Deus para a sua descendência. E Deus liberou sobre ele uma palavra profética, mas ele não valorizou a palavra de Deus. Deus não se enganou. Saul, que durante a caminhada mudou as perspectivas do coração, não guardou a palavra que Deus falou para ele. Quando Samuel foi repreendê-lo, uma das coisas que Samuel falou para ele foi o seguinte: se você tivesse guardado a palavra de Deus. É por isso que, diferente de Saul, Davi aprendeu que o mais importante de tudo é valorizar aquilo que Deus fala. No livro de Salmos, no capítulo 119, Davi vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, no terreno. Ele está dizendo assim: a semente quando caiu, eu cavei bem fundo e soquei ela lá dentro, lá no fundo do meu coração. E aí eu cobri de uma tal forma com terra, para que ninguém achasse ela e ninguém roubasse ela de mim. Para quê? Para eu não pecar. Sabe por que tem muita gente pecando contra Deus no meio da igreja? Sabe por que tem muita gente fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas, e lá na frente vão se frustrar? Porque perderam a disposição de valorizar a palavra de Deus. Perderam o interesse de perseverar em valorizar a palavra de Deus. O coração foi escolhido como uma terra boa, mas durante a caminhada, a semente da palavra deixou de ser a coisa mais importante. E aí, o texto fala que no primeiro tipo de terreno, a semente caiu à beira do caminho. E aí as aves vieram e roubaram. O inimigo veio e roubou. Sabe qual é a primeira coisa que Satanás faz? Quando quer levar uma pessoa a pecar. Sabe a primeira coisa que o diabo faz? Quando quer levar um cristão a se desviar dos caminhos do Senhor. A primeira coisa que o diabo faz é roubar daquela pessoa a verdadeira compreensão do que representa a palavra de Deus para ela. Se você prestar atenção, o texto fala que as pessoas, que os terrenos receberam a semente. E Jesus fala que são pessoas, são corações que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Crente não pode simplesmente entender a palavra. Crente precisa compreender. A compreensão é um entendimento mais aprofundado daquilo que Deus fala. É por isso que na palavra do Senhor, no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 17, Deus vai dizer assim: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu não posso só entender. Entendi a palavra. Não, você compreendeu? Não, eu entendi. Então vamos orar mais. Você tem que compreender. É um entendimento mais profundo. É uma noção mais clara do que a palavra de Deus representa. Eu estou orando a Deus todos os dias. Eu oro: Deus, eu quero compreender profundamente a tua palavra. Eu quero discernir a tua palavra assim de um jeito, Deus,
que o meu espírito se renda a ela, que a minha alma se entregue a ela, que o meu coração se abra para absorvê-la e se feche para não perdê-la mais. Uma compreensão profunda, irmão. Se você não compreender a palavra, o inimigo vem e rouba ela de você. É o que o texto fala. Lê o texto aí. Ouviram, mas não compreenderam. E aí se torna insensato. Uma pessoa insensata é uma pessoa louca, que não sabe fazer escolhas nem tomar decisões que tragam bênção sobre a sua vida. Insensatez, falta de percepção, por não compreender o valor da palavra de Deus. Davi falou: eu escondi para mim não pecar. Se eu não escondê-la, eu peco. Se eu não guardá-la no fundo do meu coração, eu peco. Eu vou fazer escolhas erradas, eu vou tomar decisão errada, eu vou andar cego. Por isso que no mesmo Salmo 119, ele diz no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você não vai valorizar aquilo que você ainda não compreendeu. Na hora que você compreender, você vai valorizar. Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 19. Jesus fala sobre o jovem rico. Jesus chegou para ele chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim para ele: por que você me chama de bom? Bom, só existe um, que é Deus. Aí Jesus pergunta para ele: você sabe os mandamentos? Não roubarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Aí ele vai falar assim para Jesus, ó o que é o entendimento. Ele vai falar assim para Jesus: não, eu sei, tudo isso aí eu faço. Eu faço. Só que ele fazia com a motivação errada, porque ele ainda não compreendeu a profundidade da palavra. Aí Jesus vai chamar ele para uma compreensão mais profunda. Jesus olha para ele e fala assim, e o texto fala que Jesus amou ele. Jesus olhou ele e amou. Eu já preguei isso aqui. Quando Jesus ama alguém, ele fala a verdade, ainda que a verdade machuque. A verdade pode até abrir a ferida, mas depois cura e seca ela. A Bíblia fala no livro, eu não me lembro se é em Oséias, que fala que aquele que abriu a ferida é o mesmo que vai fechar. Você sabia que às vezes Deus abre feridas em nós? Para a gente compreender. Ele abre para você sentir a dor e o peso do que Ele está falando. Só que depois Ele mesmo fecha e deixa a cicatriz. Por que Ele deixa a cicatriz, pastor? Para você se lembrar. Mas o mesmo, Ele abre a ferida e depois fecha. Jesus fala assim para ele: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Diga assim para quem está do teu lado: ele não compreendeu, irmão. Uma das coisas mais tristes que existe é quando você vai ministrar uma direção de Deus para pessoas que não querem compreender. É difícil, irmão. Principalmente para quem é pastor, para quem, não é? Dói. Porque Deus te dá o discernimento de você ver lá na frente o resultado. E não precisa ser adivinho, nem ser profeta. Você vê o resultado pelo comportamento da pessoa em relação ao que Deus fala. Você vê lá na frente. Ele não compreendeu. Jesus falou para ele assim: ó, você vai ter um tesouro no céu. Eu já preguei isso aqui umas 1000 vezes. Eu sempre falo isso: ninguém ganha de Deus na arte do dar. A riqueza que ele ia investir no reino de Deus ia ser devolvida para ele dos céus de uma forma infinitamente maior, mas ele não compreendeu.
Querido Deus tem falado com pessoas, com famílias, com grupos, com cidades, com países, com nações. Porque Deus quer abrir as janelas dos céus e derramar tesouros insondáveis, mas as pessoas não estão compreendendo. Elas não estão compreendendo e vão ser privados de viver aquilo que Deus tem de melhor. Israel por um tempo viveu isso. Israel, e um exemplo claro disso, é o que Davi fez, quando ele não teve reverência e não teve temor em relação à arca, que representava a presença do Senhor. Acho que 1 Crônicas, capítulo 13, se não me falha a memória. Davi transportou a arca de Deus de qualquer jeito. Ele não se preocupou em procurar saber pela palavra de Deus a maneira que Deus queria que a arca fosse transportada. Ele não se preocupou. E aí foi levando a arca de qualquer jeito. Falta de compreensão da vontade de Deus. Não, mas a pastora, estava tudo indo tão bem, a festa estava comendo, o carro de boi estava levando, todo mundo dançando, a multidão pulando. Pois é, meu irmão. Só que faltava ali compreensão da vontade de Deus. Houve um momento que o carro de boi balançou, e não foi o diabo, foi Deus que fez o carro balançar. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Está chegando o tempo em que Deus vai balançar os carros. Está chegando. Está chegando o tempo em que Deus vai dar uma balançada em muitos carros, para ver o nível de valorização que está sendo dado para a presença dEle e para a palavra dEle. Você vai ver muito carro de boi balançando. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Quem é capaz de compreender, já está compreendendo. Está chegando o tempo que Deus, e eu estou orando para que Deus, o primeiro carro que eu quero que Deus balance é aqui, ó, a Vida Nova de Matão. Fala, Deus, balança mesmo, para realmente provar se o que nós estamos fazendo é obra do Senhor ou não. Se o que nós estamos fazendo é de acordo com a tua balança mesmo, Deus. Eu não tenho medo, irmão, eu não tenho medo, porque se eu não estiver fazendo a obra do jeito que Ele quer, uma balançada vai fazer com que então vamos colocar em ordem a casa do Senhor. E aí o carro de boi balançou, e é assim, ó, escuta o que eu vou te falar. Quando um líder conduz as coisas de uma maneira errada, todos os liderados por ele vão no mesmo embalo. Vou repetir. Quando um líder conduz as coisas de forma errada, fora do que é a vontade de Deus, todos os seus liderados erram junto com ele. Sabe por que Uzá colocou a mão na arca? Porque ele viu o líder tendo uma atitude de irreverência em relação ao transporte da arca. Por isso que na hora que a arca balançou, ele mandou a mão nela. Se Davi tivesse reunido todos os sacerdotes, os levitas, e tivesse lido o que os pergaminhos, o que a lei de Moisés estabelecia, Uzá não teria segurado a arca, não teria morrido. Uzá morreu por causa da irresponsabilidade de um líder. Eu não vou deixar ninguém morrer, irmão, por causa da minha liderança. Eu posso perder a igreja inteira, se Deus quiser que isso aconteça, mas ninguém vai morrer e vai falar assim, morri por causa da irresponsabilidade do meu líder. Não vai, não vai, não vai. Pode morrer por outros motivos, pode ser lançado no inferno por outros motivos, mas nem o diabo vai deixar você falar lá dentro do inferno, foi por causa ele vai falar, não fala não, que não foi por causa dele não. Não foi por causa dele, não. Não foi não, irmão. O diabo vai falar, não foi não. Não foi por causa dele, não. Só que a Bíblia fala nesse mesmo texto de um outro personagem, chamado Obed-Edom.
Davi, quando viu o que Deus causou, falou assim: eu não quero a arca de Deus na minha casa não, leva ela para qualquer lugar. Obed-edom falou assim: leva para minha casa. Só que antes de levar, ele reuniu toda a família, os filhos, a mulher, pegou a Bíblia e falou assim: ó, tem alguém em pecado aqui? Se tem, confessa agora. Se tem, eu vou oferecer o sacrifício agora pela purificação dos pecados. Tem alguém em pecado? Não tem? É o seguinte, ó, eu vou abrir a Bíblia aqui, eu vou explicar para vocês o que representa a arca. E quando a arca entrar aqui, eu quero todo mundo com reverência a ele, a ela. Por causa dessa atitude de valorização por aquilo que Deus valoriza, quando a arca de Deus entrou na casa de Obed-edom, a glória do Senhor desceu ali, e a casa desse homem se tornou abençoadíssima. Você viu a diferença? Um tratou com irreverência e causou morte e destruição. O outro valorizou e veio glória e bênção de Deus. Pergunta para quem está do teu lado: será que você não está entendendo ainda? Pergunta aí. Será que você não está entendendo? Que tipo de coração é o teu? Que ele foi escolhido por Deus, eu sei. Mas hoje, que tipo de coração é o seu? Hoje, se Deus for procurar frutos no teu coração, Ele vai encontrar? Ou o que Ele vai encontrar? Só espinho? Só pedra? Aí Ele vai perguntar assim: mas cadê a semente que eu lancei no teu coração? E é capaz de você até perguntar para Deus: que semente? Que semente? O que você fez com a semente que eu semeei? O que você fez? Porque eu semeei. Não, irmão, não, pera um pouquinho. Deus tem semeado, não tem? Deus tem falado, não tem? Deus tem dado conselhos, orientações? Deus tem ministrado? A semente tem sido dada? Eu acho que tem, né? Porque se Deus não tem falado nesse lugar, vamos fechar as portas agora. Pega lá o ferro lá, fecha as portas. Vamos fechar. Mas glórias ao Senhor que Ele tem falado nesse lugar. E vai continuar falando. E o que vai trazer a glória de Deus para o nosso meio, é porque nós temos aprendido a valorizar a palavra dEle. O que vai trazer a glória dEle para a tua casa, o que vai trazer a glória dEle para o ambiente onde você trabalha, o que vai trazer a glória dEle na tua vizinhança, o que vai trazer a glória dEle sobre a vida dos teus filhos, é a maneira como você valoriza a palavra que Ele tem falado com você. Teu coração é uma terra boa. Não transforme ela em uma terra cheia de pedras e de espinhos. Não. Teu coração é terra boa. Então, valoriza aquilo que Deus tem falado. Fica de pé na presença do Senhor, querido. Fica de pé. Deus não se enganou quando escolheu você. Deus não se enganou quando trouxe você aqui. Deus não se enganou quando plantou você aqui. Não. A semente que Ele tem semeado é boa, porque a semente é de Deus. Quem semeia é Deus. Quem fala é Deus. O conselho é de Deus. A orientação é de Deus. A exortação, a correção é de Deus. A semente é dele. Mas ela tem um propósito muito maior do que você está imaginando. Muito maior. O texto fala, Jesus fala, que a terra que recebeu a semente e produziu frutos é uma pessoa que ouviu e compreendeu o que Deus falou. Ela compreendeu. Ela entendeu o que Deus queria fazer através daquela semeadura. Agora escuta o que eu vou te falar, olha aqui para mim. Você sabia que... Escuta o que eu vou te falar, e eu vou falar, querido. Você sabia que para compreender
primeiro é preciso acreditar. É verdade. Antes de compreender, é preciso acreditar. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 6. A Bíblia fala, no capítulo 11, perdão, no verso 6. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto não fala sem compreensão, sem entendimento. Não. Por quê? Porque às vezes tem coisas que eu não vou compreender no primeiro momento. E o que eu estou falando é bíblico. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles não entenderam nada, até quiseram se revoltar. Pedro falou assim: o Senhor vai lavar o meu pé? O Senhor é o rei do universo, e o Senhor vai lavar o meu pé? O que é que Jesus falou para ele, irmão? Jesus falou assim: ó, o que eu estou fazendo, você não vai compreender agora, mas depois você vai compreender. Aí Pedro quis retrucar. Pedro falou assim: de jeito nenhum o Senhor vai lavar o meu pé. Aí, meu irmão, aí é que eu quero que você entenda que Deus não argumenta com ninguém, Deus não barganha com ninguém. Se você não acreditar, o problema é seu. Se você não aceitar, o problema é seu. Jesus falou assim para ele: se eu não te lavar, se você não deixar eu fazer as coisas do jeito que eu sei fazer, se você não se render à minha vontade, você não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: ó, primeiro você vai ter que acreditar, e aí depois você vai entender o que eu estou fazendo. Fecha os teus olhos nessa hora, querido. É Deus, essa palavra está sendo gravada. Tem que gravar isso aqui. Tem que gravar. Aleluia. Você é uma terra boa, meu irmão. Você é uma terra boa, minha irmã. A semente que Deus está semeando em você é muito preciosa para ser desprezada por causa de coisas, por coisas externas. Aleluia. Aqueça meu coração, aqueça meu coração. Cante. Aqueça meu coração, aqueça meu coração. Diga: quero voltar. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Quero voltar, cante. Quero voltar. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Diga para o Senhor bem forte agora: eu te quero. Eu te quero. Cante para o Senhor: eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero mais que tudo nessa vida. Eu te quero. Diga bem forte agora para o Senhor: eu te amo. Eu te amo. Eu te quero.
mais que tudo te desejo. Olha aqui para mim, ó. Sabe por que Deus fala que eu e você temos que voltar ao primeiro amor? Sabe por que Deus, quando fala a uma das igrejas lá em Apocalipse, Ele fala assim, ó: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? É aquela disposição de ouvir o que Deus fala e obedecer sem questionar. Você obedece. Se Deus falar assim para você: amarra um laço gigante na cabeça, cor de rosa, e vai para a igreja. Imagina um laço cor de rosa. Imagina aí, Ronaldo, você cor de rosa, amarrado na cabeça. Deus fala assim: amarra e vai para a minha igreja. Quando você está no primeiro amor, você faz assim, ó: eu vou. E você vem com o laço cor de rosa com o maior prazer. E você faz questão que todo mundo veja. E quando alguém fala, você fala assim: eu estou fazendo isso porque Deus pediu para mim. Por isso que Jesus fala que a gente tem que voltar a ser criança. Não no sentido do entendimento, mas a criança, quando ela ama, o que você pede para ela, ela faz. A criança faz. Ela não questiona, porque ela é pura. Simplesmente creia, irmão. Simplesmente valoriza aquilo que Deus fala com você. E você vai ver como é que a sua vida vai mudar. Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Deus, porque o teu Espírito está falando conosco nesse lugar. Nos ensina e nos capacita pelo poder do teu Espírito Santo a cada dia valorizar a tua palavra, os teus decretos, os teus ensinamentos, as tuas orientações. Não deixa não, Pai. Não deixa não que outra coisa exerça o lugar de primazia na nossa vida, que não seja a tua palavra e a tua vontade. Nós queremos ser homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças. Queremos sermos famílias que amam a tua lei, que amam os teus mandamentos e os teus preceitos, mais do que tudo, acima de tudo, porque dessa maneira nós vamos frutificar, e os frutos não vão apenas abençoar a tua vida, mas vão poder ser degustados por outras vidas que vão ter contato conosco. Torna-nos frutíferos, ensinando-nos a valorizar a tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém?